eu irei falar sobre as principais características do realismo. A princípio, o realismo tem origem da França. No Brasil, ele vem entre a transição do Brasil Império e o Brasil República. Se inspira no evolucionismo, positivismo, determinismo e socialismo. Tem como as principais obras Memórias Próximas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Dentre as principais características, nós notamos a reprodução da realidade observada, a objetividade no compromisso com a verdade, os personagens baseados em indivíduos e comuns figuras humanas não idealizadas. No caso, ele não puxa para o lado do romantismo, ele tenta ser o contrário do romantismo, e aborda temáticas bastante polêmicas e ainda muito importantes até nos dias atuais, que faz a crítica à escravidão, faz a crítica à burguesia. Então ele tem o realismo tem uma crítica social assim bem forte. Então, mais uma vez, ele faz a inversão dos ideais do romantismo, ele tem um enfoque no homem no seu cotidiano, ele faz essa crítica social, tem uma linguagem simples e objetiva. É um dos objetivos assim do realismo, até para se distinguir do romantismo, né? Não ser uma escola literária próxima à anterior. E tem personagens e ambientes descritos de forma bastante detalhada. Tem como característica também a exposição das condições sociais e culturais dos seus personagens. Então, ele tem como esse objetivo, diferente do romantismo, de seguir uma estética, né, diferente, a forma de escrita, né, objetiva, e também se espelha na sociedade que se passava, né, no momento atual que se passava. Já tem esse nome de racionalismo porque tem uma valorização da racionalidade e da inteligência. Buscar a impressão da vida real, tem um apoio à psicologia, então é a visão sobre o indivíduo que é o homem. Agora vamos falar sobre o naturalismo, que tem origem em 1881. Muitas pessoas consideram como uma ramificação do realismo. Teve origem na metade do século XIX. E dentre as características, ele fala sobre aquela urbanização que acontece de forma até um tanto que desorganizada, né? Existe a necessidade da urbanização, só que não existe essa preparação, essa estrutura para conseguir realizar isso, né? É um problema que acontece até nos dias atuais, né? Então, imagine de antigamente. Também tem características de crítica social, assim como era notado no realismo. Tem uma característica muito interessante que é o cientificismo. O cientificismo que considera o ser humano como um fenômeno biológico. Essa é uma das principais características que diferenciam essa escola literária. Dentre mais características, notamos o descritivismo. Então, é notável que tudo que é mostrado nas obras passa por uma questão bem criteriosa, porque eles querem repassar todos os detalhes do que está expondo lá. Então, tem essa característica, essa especificidade, né? A crítica social, né? Assim como notamos no realismo, neste caso,
em algumas obras até mais forte, né? Como podemos citar o Álvaro do Cortiço, o cientificismo, né? Que já foi comentado, que considera o homem como um fenômeno biológico, né? Temos muito da representação do cotidiano, então, em alguns momentos, aspectos pode até soar como um tanto despretensioso, embora não seja, né? Mas o cotidiano é algo muito importante, né? Em algumas obras, até notamos que precisamos... Algumas pessoas, né, gostam só consideram histórias interessantes quando elas repassam situações fantasiosas ou de muitos acontecimentos inimagináveis. Não, o cotidiano é bastante importante, né? Temos que ter uma mente aberta, né, para esse tipo também de literatura. Temos a objetividade como característica. Nesta escola literária, temos a abordagem das patologias sociais. Então, é uma crítica social assim, mais voltada a situações que hoje são consideradas mais recentes, né? Problematizações que consideramos mais atuais. Também temos a característica do determinismo. Falando do determinismo, é até curioso tentar explicar isso, porque é uma característica que não é bem aceita e porque também se trata de uma situação não muito legal. Na verdade, é horrível porque tenta classificar pessoas por sua característica social, que pessoas são superiores às outras por conta do berço, da condição financeira ou coisa do tipo. E também tem a característica da animalização. A animalização é como se pegasse um certo personagem e em meio de comparasse com características de certos animais, características que temos no senso comum de que um animal vai agir assim. Mais ou menos é como chegar e dizer que uma pessoa é tão traiçoeira quanto uma cobra, esperta como uma raposa ou coisas do tipo. Agora vamos para o parnasianismo. O parnasianismo trabalha com poesia descritiva, é chamado também de arte pela arte, é associal. Na situação de associal, enquanto citei o realismo e o naturalismo, que tinha muito dessa questão social, né, da crítica social e tudo mais, nesta situação não, ela não tem essa preocupação. É uma arte artificial, não há religiosidade, embora aborde temas religiosos mais na questão da estética, nunca abordando pela questão de dar uma opinião de posicionamento religioso ou algo do tipo. Retrato belo artístico, é de origem clássica e objetiva. Dizendo mais característica, o parnasianismo tem preocupação com a estética e a beleza. Então, é a prioridade do parnasianismo. É importante a utilização de rimas perfeitas e palavras rasas, e gosta também de usar a riqueza de detalhes. Tem preferência por estruturas fixas na sua elaboração. E, para finalizar, mais uma vez, ele não se preocupa com questões sociais, trabalha com objetos e é de origem clássica. Também utiliza o objetivismo e o universalismo,
o cientificismo e o positivismo, e gosta de utilizar temas baseados na realidade, como objetos e paisagens, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Busca pela perfeição formal. Outra característica muito importante, muito interessante, na verdade, do parnasianismo é nesta questão de descrição. Dependendo da situação do que for lido, você pode pegar um leitor e pedir para, depois do que ele leu, fazer um desenho sobre o que ele leu, de tão detalhado que é. E, mais uma vez, do quão não se preocupa com questões sociais. Então, ele busca a perfeição estética. Essa acaba sendo a prioridade principal do parnasianismo. Muito obrigado.